sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia e hoje é sábado e já são 10h10. Sejam bem-vindos ao encontro da grande informação numa grande rádio. Temos debate para a edição de hoje e será tema de conversa o investimento privado em Angola na perspectiva do desenvolvimento. Políticas e estratégias para atrair o investimento privado. São nossos convidados Laércio Cândido, do Ministério da Economia e Planeamento, Lelo Francisco, administrador da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, Apex, Filomena de Oliveira, empresária, e Samora Quitumba, economista. Temos muitos assuntos para tratar hoje, mas não pense que vai ficar à margem do nosso sábado às 10h10. Começamos hoje com a beninense Angelique Kidjo, considerada diva da África e uma das 50 mulheres mais emblemáticas do continente. Venceu esta semana o Grammy de melhor álbum de música do mundo. Bom dia. Daqui a pouco temos debate no sábado às 10h10. Angelique Kidjo,
A diva de África e uma das 50 mulheres mais emblemáticas do continente, que venceu esta semana o Grammy de melhor álbum de música do mundo. Saudação musical de África. Angola coloca o investimento privado como um dos motores da economia, mas é preciso passar das palavras à ação. É disso que o sábado às 10h10 vai tratar desta edição. As políticas e estratégias para atrair o investimento privado, a origem, os montantes e as áreas a investir, o ambiente de negócios e a legislação. Tudo sobre o investimento privado no sábado às 10h10. Só mesmo numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Com o sábado às 10h10, na ordem deste dia, 10 da manhã a 15 minutos, vários factos marcaram a semana informativa. O dia do início da luta armada de libertação nacional, dia dos heróis do 4 de fevereiro, foi dos factos marcantes durante a semana. Os heróis que todos os dias juramos nunca mais esquecer, mas que eles dizem sentir-se esquecidos e por esta razão não prestaram depoimentos durante as celebrações do 4 de fevereiro. Várias celebrações, várias atividades aconteceram um pouco por todo o país. Destaque para a inauguração do Instituto Politécnico de Pescas, Chafo-Pescas, localizado na comuna dos Ramiros, que deve em breve tornar-se numa escola com autoridade de formação média do setor e de formação de referência ao nível da região da SADC. Quase 160 mil candidaturas foram pré-selecionadas para as mais de 2.000 casas disponibilizadas para venda livre ao público na centralidade do Zango 5 em Luanda. O próximo passo é o sorteio de entre todas as candidaturas submetidas e aceites no limite das unidades habitacionais disponíveis. Estão validadas 157 mil candidaturas para as casas na centralidade do Zango 5. Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, foi esta semana recebido em audiência pelo Presidente da República e, em declarações à imprensa, defendeu reformas corajosas na Comissão Nacional Eleitoral. Adalberto Costa Júnior quer que se acabem com os protestos e acusações de falta de transparência na CNE. O coronavírus continua a ser atualidade. O Ministério da Saúde decretou quarentena obrigatória de, no mínimo, 14 dias a todos os cidadãos que tenham estado na China ou em contacto com doentes afetados por este vírus. Esta semana registramos ainda um fatídico acontecimento. Ao todo, 100 pescadores ficaram com os meios de trabalho danificados devido a um derrame de petróleo que aconteceu no município de Soio, província do Zaire, e que atingiu as praias do Quinfucana e Tombé. A chanceler alemã Angela Merkel cumpriu ontem uma visita de trabalho a Luanda, Angola, com o objetivo de aprofundar a cooperação entre os dois países. Empresários de vários setores acompanharam Angela Merkel nesta visita a Angola. Merkel foi recebida no Palácio Presidencial da Cidade Alta pelo Presidente da República, João Lourenço, e logo depois João Lourenço e Angela Merkel procederam à abertura do Fórum Económico Alemão-Angolano. Destes encontros ficaram registadas a assinatura de um memorando de entendimento que dará suporte à construção, a partir deste ano, do metro de superfície de Luanda pela Siemens Mobility. A linha do metro de superfície terá 149 km e está avaliada em 3 mil milhões de dólares. Foram ainda rubricados acordos nas áreas de energia e de reabilitação de importantes troços rodoviários. Aquilo mesmo que se pretende é também a cooperação no processo que Angola desenvolve, diversificar a economia. Hoje, no sábado às 10h10, vamos ao mercado e vamos analisar as suas condições. Valerá a pena investir em Angola? O Dário Castro faz-nos a seguir o enquadramento do tema para o debate no sábado às 10h10. Bom dia, Dário. Bom dia. Os bancos não conseguem fazer empréstimo. E se não vai fazer empréstimo, não há investimento, não há emprego. Então temos uma sequência de situações que podem proporcionar então alguma adversidade. Não vejo condições de sequer a economia crescer em 2020. Nós temos um tecido empresarial fraco, temos um setor financeiro ainda fraco
Além disso, temos o serviço da dívida muito elevado. Os dados apontam que desde 2014 todo o investimento em Angola, seja público ou privado, tem reduzido. 90% do investimento privado estrangeiro no nosso país é feito no setor petrolífero, os outros 10% vão para o setor diamantífero, essencialmente. O investigador e economista Francisco Paulo entende que ainda é difícil investir em Angola e o problema não são as leis. É preciso fazer reformas ainda mais profundas e melhorar questões como o registro civil de pessoas, o registro da terra e da propriedade, a formação técnico-profissional dos quadros, bem como melhorar as condições infraestruturais. É difícil fazer investimentos em Angola, é difícil fazer negócio em Angola, temos que nos reconhecer isso. Quer para o nacional, quer para o estrangeiro. As políticas econômicas que estão a ser levadas a cabo dificilmente vão funcionar. É só mexermos as reformas corretas e não precisa muito dinheiro. Resistar às pessoas, resistar às propriedades, conceder os títulos de propriedade ou de licença de usufruto, como que eles queiram chamar, as infraestruturas, o sistema de educação, o sistema de saúde. Se fizermos isso, vai ver que daqui a 5, 10 anos podemos colher o resultado. Mas, infelizmente, na minha opinião, essas coisas não estão sendo feitas. Por isso, todos esses programas que o governo está a fazer é uma maquiagem, está a tentar tapar buracos. Não conseguimos asfaltar as ruas terciárias, nem já fazer operação de tapa-buracos, nem retirar as águas sujas. Quem vai investir, mano? Vai investir aonde? Para o investigador Francisco Paulo, Angola só vai conseguir crescimento econômico se aumentar as cotas de produção de petróleo. O investimento direto estrangeiro que vem para o país é para o setor petrolífero. Só 10% que vai para o setor não petrolífero. Que 80% dos investimentos que vai para o setor não petrolífero vai para os diamantes. Para a economia não petrolífera, que realmente consegue empregar pessoas, que é agricultura, indústria e outros, vai menos de 10%. Em 2014, o total de investimento, quer público quer privado em Angola, foi de 39 mil milhões de dólares. Saiu de 39,9 para 39,3. Houve uma diminuição de investimento. Desde então, em 2016, saiu de 39 para 27 mil milhões. Ainda não temos dado de 2017, ainda não fiz a agregação, mas também tenho a certeza que é uma diminuição. O setor petrolífero, o nosso problema não é apenas o preço do petróleo, também é a quantidade. Hoje estamos a produzir 1,4. Se conseguimos produzir 1,6 durante todo o ano, haverá crescimento econômico. Um pouco por todo o país, os investidores nacionais queixam-se da falta de condições para realizar negócios, quanto mais não sejam bons negócios. A Associação Agropecuária, Comercial e Industrial da Huila, uma das mais antigas do país, diz que ainda são exigidos documentos desnecessários para se legalizar terra. Paulo Gaspar, presidente da APSIL, está preocupado com a burocracia que os investidores encontram para obter os títulos, o que impede também a apresentação de garantias junto da banca comercial. Há muita documentação desnecessária para se legalizar uma terra. Isso faz com que, de facto, seja também uma das dificuldades dos empresários para o acesso ao crédito, porque os empresários, se tivessem a terra legalizada, já era um bem que podia servir de contrapartida junto da banca para início de negócio. Mas, infelizmente, nós registramos que para se legalizar um terreno em Angola, principalmente na área agrícola, o período vai sempre entre 12 a 24 meses. É muito tempo. Ainda na Huila, a Direção Provincial da Associação dos Industriais de Angola, a AIA, diz que há empresas que querem alargar a sua base de investimento, mas estão impedidas por constantes litígios relacionados à terra. Francisco Chocolate, da AIA, na Huila, diz que há uma fábrica de produção de vinho que ainda só não está a funcionar porque o terreno onde devia ser instalada tem vários proprietários. Há cidadãos que se intitulam donos da terra por herança do bisavô ou tretavô e nada fazem, mas reivindicam quando alguém pretende absorver essa terra para fazer a produção. Temos grandes empresas que estão paradas. Para alargar a sua base de investimento é impossível devido aos problemas de terra que existem entre os cidadãos e os empresários. Um dos nossos associados da AIA que quer pôr na província da Huila uma fábrica de produção de vinhos, mas o problema é que na localidade encontramos N hectares livres para a implantação desta indústria, escritas terreno ocupado há mais de 50 anos, há mais de 60 anos.
Desde que tomou posse, o governo do presidente João Lourenço tem declarado Angola aberta ao mundo e ao investimento estrangeiro. A jurista Sandra Batalha entende que Angola deve aproveitar o estreitar de relações com as grandes potências mundiais para aprofundar a formação de quadros, essencialmente no setor produtivo e técnico-profissional. Em termos de prioridade, nada melhor do que nos juntarmos às principais potências a nível do mundo para podermos escolher o que de positivo pode advir desta relação político-diplomática. Nós podemos, neste momento, aproveitar, a nível de formação de quadros, aquelas áreas em que temos bastante carência. A nível do setor produtivo, que é a chave para podermos diversificar a economia, para as ciências geofísicas, para as ciências, sobretudo técnicas, que serão de todo importante para relançarmos o setor produtivo. E neste sábado às 10h10, as políticas e estratégias de Angola para fomentar o investimento privado. Valerá a pena investir no nosso país? Onde e como? As respostas sobre o que se está a passar com o ambiente de negócios em Angola já a seguir. Temos debate. Temos debate sim neste sábado, às 10h10. Já são 10 da manhã, 26 minutos. Obrigado, Dário Castro. João Gonçalves, bom dia. Temos o Estado, mas a existência de um setor empresarial forte depende mesmo da sociedade, dos cidadãos corajosos e com capacidade para correr riscos. Certo, João Noel? O setor privado, o conjunto de empresários que trabalham com meios próprios, que constituem empresas e que têm um relacionamento com o Estado através ou do crédito ou da legislação fiscal, não pode ser criado pelo Estado. Ou seja, que se o setor é realmente privado, ele tem que se criar a si próprio. A ideia de que o Estado vai criar um setor privado é uma ideia muito perigosa. Essa ideia, aliás, já foi desenvolvida em muitos países africanos, entre os quais Angola, e deu lugar ao que nós já verificamos e estamos a verificar, deu lugar a uma classe que é chamada classe Estado, que não tem grande independência, nem quer ter, e que é uma espécie de sanguessuga dos recursos públicos. Então, este é logo o primeiro princípio, ou seja, a sociedade tem que gerar esse setor privado, esse grupo de pessoas que têm capacidade e que têm coragem para correr riscos e investir nos setores que são rentáveis, ao mesmo tempo que distribui riqueza. Distribui através de salários justos, porque se o salário não for justo, se o salário for muito baixo, é um empobrecimento geral e não adianta criar 3 ou 4 empresas que possam se apresentar como empresas geradoras de riqueza, já que o conjunto da sociedade, o conjunto do mercado, continua a ser ele próprio muito exíguo. Esta noção de mercado está logicamente ligada à noção de privado. É o privado que constitui o mercado. O Estado entra no mercado, o Estado completa o mercado como regulador e como distribuidor. E distribui, inclusive, com vantagens sociais, garantindo o funcionamento das infraestruturas e por isso é que o setor ou a área fiscal é da maior importância. Pagar impostos é uma contribuição para o desenvolvimento do país. O empresariado privado já existia antes do capitalismo. E tinha problemas e teve choques, conforme sabemos, quando o capitalismo foi implantado inicialmente na Europa, tinha choques com o feudalismo. Os senhores feudais não permitiam que o setor privado, que tinha características artesanais, se desenvolvesse. Daí o choque entre os dois, que naturalmente o privado acabou por ganhar e o capitalismo é o modo de produção dominante no mundo até hoje, ao longo de todos estes séculos. A África recentemente passou por várias experiências dessas, inclusive em Angola, ou seja, em que lideranças que no fundo se conduziam como senhores feudais impediam o desenvolvimento do privado, às vezes com preconceitos de caráter ideológico, noutros casos, porque isso nós o verificamos agora, muitos agentes do Estado já pensavam eles próprios vir a controlar a economia, então não queriam concorrentes. Isto é contra a própria história da África, porque tal como na Europa já havia um setor privado antes do capitalismo, antes do colonialismo também havia um setor privado importante em África. A agricultura era privada, era um privado familiar
e se havia combinações de caráter comunitário, elas eram consequência da ação de alguns que tomavam iniciativas. E essas iniciativas, em grande parte das economias que nós estudamos e de que temos elementos antes do período colonial, essas iniciativas eram respeitadas. De maneira que é fundamental, os dias que correm, já definimos praticamente em todos os países africanos que o privado é o principal motor da economia. Sem o privado não vai haver funcionamento económico, não vai haver mercado. Então é muito importante que haja um ambiente de negócios favorável a essas iniciativas, que essas iniciativas sejam vistas como algo que dá contribuição ao desenvolvimento nacional e que não sejam objeto de sabotagem, nos casos por inveja, noutros casos até por preconceitos ideológicos. É fundamental superar esses dois elementos se queremos que o privado se desenvolva. Agora, o próprio privado tem responsabilidades. Não só tem a responsabilidade de aumentar o seu nível de conhecimento constantemente, ou seja, de dialogar com as forças da tecnologia e com as forças que estudam realmente o mercado, mas, por outro lado, tem a obrigação de respeitar os direitos sociais dos trabalhadores e dos consumidores de uma forma geral. É bom não esquecer que em qualquer produto interno bruto do mundo, o elemento principal é o consumo das famílias. Portanto, temos que alargar o mercado. Mercados muito estreitos não conseguem absorver a produção, por um lado, e, por outro lado, não dão lugar à presença, ao desenvolvimento tanto numérico quanto qualitativo de um verdadeiro empresariado. Temos aqui então vários desafios pela frente a definir, quer dizer, a que nível é que se encontra neste momento o nosso empresariado. Todos nós sabemos que está num nível muito abaixo das necessidades e que estímulos então podem ser dados, através, por exemplo, do sistema da educação, que estímulos podem vir a ser dados para que haja um acelerar da formação do empresariado nacional. Já aqui várias vezes condenamos a formação de empresariados que atuam de forma delinquente, portanto, esses são criminosos, não estamos a falar deles, estamos a falar daqueles que querem respeitar as regras do mercado, as regras do crescimento e querem respeitar, atenção, um ambiente de negócios que seja sadio e que seja útil para todos. Ora, obrigado, João Noel Gonçalves. A formação é o caminho, investir na formação é indispensável. É preciso conhecer as regras de ter negócios viáveis e contribuir na construção de um ambiente de negócios sadio e que seja útil para todos. Já são 10 da manhã, 32 minutos. Os ouvintes têm a sua vez e chegou o momento. Temos à disposição os números 927 78 0879, 927 78 0879, 941 15 80 941 58 04 57, assim é que está certo, 941 58 04 57. Eu vou pedir aos nossos convidados, Laércio Cândido, Lelo Francisco, Filomeno Oliveira e Samora Quituba, que estejam atentos também às intervenções dos ouvintes fiéis e pontuais que apresentam inquietações, ideias e algumas contribuições para os nossos debates. João Matomona está em Banza Congo, no Zaire, é o primeiro, e depois vamos atender o Tito Augusto, que está em Saurimo, na Lunda Sul. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo e vamos às suas inquietações. Bom dia, Angola. Bom dia, Zaire. Bom dia, Banza Congo. Bom dia aos nossos valorosos antigos combatentes que lutaram para que essa Angola seja libertado. Quando tem em abordagem um tema interessante, quando se fala do negócio, é importante que o setor privado deve investir no país, porque muitas das vezes a falta de emprego está a caso das empresas privadas que trabalham em Angola. Nós queremos que Bom, uma ligação que podemos recuperar a qualquer momento com Banza Congo, no Zaire, onde está o João Matomona. Está aí agora o Tito Augusto, em Saurimo, Lunda Sul. Ora viva, muito bom dia. Bom dia. Pela oportunidade. Bom dia. Vamos à sua participação. Ótimo, obrigado. De facto, para mim, antes de dizer que existe ambiente de negócio, existem condições para um ambiente de negócio sadio e que possa alavancar aquilo que é a nossa economia nacional, tanto faz para o empresariado nacional como para o empresariado internacional.
a este ambiente de negócio. Mas o Estado tem desenvolvido políticas e programas que visam incentivar e visam impulsionar e dar mais suporte ao empresariado nacional que está internacional, que infelizmente muitos programas foram desenvolvidos a nível do país pelo Estado, que vão potencializar o empresariado nacional, mas que muitos deles não conseguiram honrar com seus compromissos por falta de alguma irresponsabilidade, por falta de algum espírito de patriotismo para aquilo que é da nação, para aquilo que é as políticas que o Estado expõe para o empresariado nacional. Refiro-me por diversos créditos que foram abertos para apoiar o empresariado nacional e não houve essa responsabilidade. Com os novos ventos que se adivinham pelo país, creio que há de haver mais oportunidades e que até mesmo os ventos que se adivinham mostram de que vai haver melhores ambientes de negócio no país, mas precisamos nós mudarmos aquilo que é a nossa própria consciência, aquilo que é a nossa própria responsabilidade para aquilo que são os créditos que têm sido cedidos ao empresariado nacional que está internacional. Porque muitos deles até hoje têm créditos mal parados e não conseguem honrar com seus compromissos. Isso faz com que também prejudique aquilo que é o povo de desenvolvimento nacional. Agora, vamos olhar para aquilo que é o orçamento do Estado para 2020, que a maior fatia passa para o pagamento daquilo que são as dívidas que o Estado tem com as empresas. Isto também faz com que muitas das empresas que até mesmo já fecharam podem voltar a funcionar e podem voltar a fazer com que contribuam para aquilo que é o desenvolvimento da nossa economia, mas se forem responsáveis mesmo, porque muitos deles até podem ser pagos as dívidas e vão viajando, vão fazendo compras e não vão poder investir no país, não vão poder reatar as suas empresas. Então esperamos que isso não venha a acontecer. Também é importante que nós possamos olhar para o setor do empresariado nacional no lado do executivo, que possa diminuir aquilo que é a burocracia no tratamento do processo para a legalização de uma empresa, para a constituição de uma cooperativa, para o título de terra, para diversos outros setores, para o empresariado nacional e internacional, porque existe muita burocracia, muito documento que se pede, e para um pequeno ou médio ou uma grande empresa se estabelecer no país, não tem sido uma tarefa fácil. Então, daí que é preciso que possa haver mais diminuição de alguns documentos que possam facilitar o acesso fácil à criação de uma pequena ou média empresa, de forma a que possamos ter muito mais pequenas ou médias empresas no país. Porque se olharmos para um jovem que não tem muita capacidade de investir, refiro-me capacidade financeira, mas ele tem uma iniciativa, tem uma pequena capacidade financeira para investir, mas pelas dificuldades ou pelos custos para o tratamento dos documentos, para legalizar uma pequena empresa, ele é impossibilitado de dar continuidade ao seu processo e depois acabam por optar por comércio não formal. Daí que é importante que se possa olhar para este setor de formas a fazer com que mais empresas possam surgir. Já para terminar, preocupa-me ainda olhar para aquilo que é o setor do investidor internacional, porque as oportunidades que são dadas para o investidor internacional não são as mais viáveis. É preciso que nós possamos olhar para aquilo que é o investimento internacional, para aquilo que são as leis internacionais sobre o investimento internacional no país, de formas a que possamos diminuir o índice de desemprego no país. Com as empresas internacionais no país, vamos contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Em suma, tenho dito muito obrigado e bom dia. Bom dia, obrigado, Tito Augusto, em Saurim, Lunda Sul. Está o Júnior Cachalo no Quancobango, em linha. Júnior Cachalo, bom dia, seja bem-vindo também ao Sábado às 10h10. Estamos a falar do investimento privado na perspectiva do desenvolvimento económico. Sim, Júnior? Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Estamos a ouvi-lo, sim. Bom dia também para os convidados ali presentes e bom dia também para os ouvintes da Rádio Nacional. A minha contribuição relativamente ao tema é de que o Estado deve implementar projetos mesmo como esse, porque vimos que se o Estado apostar no investimento privado, há muita gente que não tem acesso nos concursos do Estado, não estão empregados, mas às vezes com esse projeto, acho que muitos jovens vão conseguir ter o seu primeiro emprego. Aqui na nossa província do Quancobango, é onde falta mesmo de muitos empresários,
a província é muito virgem e, a verdade, os empresários não existem. Então, os poucos empresários que às vezes estão aqui não conseguem investir aqui na província, preferem investir, não sei se é qual é o sítio, mas a verdade é que nós aqui não vemos nenhuma empresa e nenhum empresário. Então, gostaríamos que com esse projeto que o Estado implementou, velasse e olhasse aqui na nossa província do Cubango, pois que nós estamos a morrer, a juventude está falta de emprego e, na verdade, no Estado está difícil, muitos jovens estão formados, mas não têm onde trabalhar. Então, implementar esse projeto pensando aqui na nossa província do Cubango. Esse era o meu contributo para vocês. Bom trabalho aí. Estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Júnior Cachalo no Cubango, onde não há empresários na província, e quer o engajamento total do Estado para que surjam empresários que possam dar emprego aos jovens principalmente. José Chiloia está no Lubito, em Benguela. Vamos à sua participação. Muito obrigado, meu jornalista. Bem-vindo ao debate, é verdade, da capital. Sábado às 10h10. Sim, senhor, é verdade. A minha questão é esta daqui. Sim, o setor privado é muito importante, mas os privados também que vêm no nosso país também tem que ver bem. Não pode vir mais como os chineses. Viemos aqui, eles que são mestres, eles que são ajudantes, depois os próprios angolanos ficam sem emprego. Então isso é isso que nós queremos. E também outra coisa, queremos aquele que vem no nosso país, que não podem escravizar, porque há uns que vêm, os empresários vêm para escravizar os angolanos. Tem que trabalhar como o próprio Estado. O próprio Estado também tem que tomar conta dessas empresas que vêm. Não pode ser porque vieram para dar emprego aos angolanos e deixam sofrer os angolanos. Trabalham das 5 da manhã até 20 horas. Não pode, porque quando vem aqui começa a fazer o que é dele. O nosso governo já não se meterá mais, porque então a dar emprego nos angolanos já não se meterá mais. Então os angolanos sofrem, tipo não estão no país dele. Isso é que não queremos. Que o nosso governo meterá a mão. Agora se falasse que vem, não meterá a mão, então os angolanos começam a sofrer como os chineses vieram. Os angolanos não têm forca, o almoçam de pé. Isso é que não queremos, é verdade. Também não podemos só dar tudo no privado, porque isso é a desconfiança que está lá. Porque a desconfiança que está trazendo é muito privado, porque também outras empresas podiam estar no Estado. O Estado podia ter também uma das empresas. É verdade. A minha questão é essa, que o Estado também podia ter uma das empresas. Não podia meter todos no privado. Muito obrigado que sim, os privados têm que vir para dar emprego. Sim, queremos, mas o próprio Estado também tem que ter emprego. É verdade. Muito obrigado. A minha questão é só essa. Obrigado, José Chiloia no Lubito. Não quer estrangeiros como fazendo parte do setor privado e fala de condições desumanas nos projetos de empresas privadas suportadas por estrangeiros. David Fernando está em Camacupa, no Bié. Ora viva, bom dia, em particular os ilustres convidados do estudo da RNA e para todos os rádio ouvintes de Caminho da Cunena, Mar ao Leste, e dizer que o tema em referência é sublime. Nós temos programas muito brilhantes de uma forma teórica, isso velando naquilo que é o setor do empresariado público e privado. Desta feita, o que nós, cidadãos, gostávamos de ser e de ver aquilo que anda de mal, é mesmo a forma burocrática que é muito dura. Às vezes o cidadão tem aquela iniciativa, tem poderes de capitais, mas o sistema burocrático e geopolítico não permite. E desta feita é preciso, a quem do direito, dar a oportunidade a esses criadores de ideias sublimes para que também diminua o índice de desempregado dos cidadãos. E para tais, temos áreas muito virgens por explorar e assim sendo, a quem é do direito também e como cidadão angolano de Cabinda ao Cunene do Mar ao Leste, é preciso fazermos as análises de consciência para que essa mentalidade tão ruim que está mesmo na consciência, que às vezes não possibilita aquilo que é o bem do país, deve se derimir definitivamente para que venha para trás, para que tenhamos uma outra visão, porque o problema também está na mentalidade. A nossa mentalidade é só mesmo de quando alguém tem aquela oportunidade,
apesar de que um ou outro banco financia, então é só por interesse individualismo, isso não pode. E também aqueles que são e têm o poder executivo governamental, é preciso mesmo também tomar outras atitudes, como estamos numa outra era, para que não tenhamos angolanos, e aliás, não tenhamos estrangeiros que se passam de angolanos que estão todos em sítios, distribuem e retiram de tudo que é o direito de toda a gente. Esse sistema tem que ir para trás para que tenhamos uma Angola beneficiária, para que tenhamos cidadão mesmo de tudo quanto ele quer em prol da humanidade angolana. Desta feita, assim teremos o empresariado privado muito transparente, muito abrangente, muito desenvolvido, certo? Era a minha opinião e aquele abraço fraterno. Boa labuta, certo? Obrigado. David Fernandes está no Bié, Manuel Afonso está em Malães. Viva, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, sim, é Malães, certamente. Sim, vamos à sua participação. Estamos a falar do investimento privado em Angola na perspectiva do desenvolvimento. Bom, certo. Ok, obrigado. Continuando a dar sequência na minha intervenção, ao princípio, emprego privado, ele venha para ajudar os angolanos, mas também venha para prejudicar o angolano. Como? Os objetivos são os seguintes. Às vezes, quando venha chineses cá em Angola, os nossos angolanos, quando estiverem lá no mercado do trabalho, eles são mal castigados. Ficam no sol todos os dias, ganho do dinheiro é um bocado. E este é que não queremos, né? E temos a ver também a parte da pessoa com deficiência não tem tanto acesso no emprego, ou no mercado do emprego, né? Do trabalho. Bom, e isto está registrado para que a pessoa com deficiência também tenha acesso para trabalhar, mas não estamos a ver isso. Queremos que o Estado também absorva essa parte para a pessoa com deficiência, né, no mundo geral. Muito obrigado, é a minha intervenção. Bom trabalho. Obrigado, Manuel Afonso, em Malães. Estamos a falar concretamente do investimento privado em Angola, na perspectiva do desenvolvimento, políticas e estratégias para a atração do investimento privado. Aliás, o setor privado tem de surgir por si próprio, por via da sociedade, por via dos próprios investidores privados. Não pode ser criado pelo Estado. O Estado tem uma intervenção no sentido de regular o funcionamento deste setor. 10h47, recuperamos aí a ligação com o João Matomona, Mbanza Congo, no Zaire. Foi o primeiro a ligar. Bom dia outra vez. Sim, vamos embora. Nós queremos empresário tanto estrangeiro, tantos locais, mas o que nós queremos primeiro é a valorização do pessoal, porque o que nós notamos é quando os empresários instalam a sua empresa, primeiro, em vez de valorizar a pessoa ou a pessoa que ele encontrou lá, valoriza a pessoa que vem do estrangeiro. Então essa parte, o Estado tem que rever essa parte. Muitas das vezes nós vamos acompanhar os nossos compatriotas chineses, pagam mal os nossos angolanos, sofrem, eles trabalham pouco, mas recebem um bom dinheiro. E a outra coisa, o que o Estado deve fazer é deixar a burocracia. Muitas das vezes o pessoal, ou a pessoa tem vontade de criar a sua empresa, mas não tem, vai em vários setores e quando vai lá, em vez dessa situação ser resolvida rapidamente, cria muitas barreiras. É essa burocracia que o Estado deve evitar, criar condições para que a pessoa que quer investir não tenha muitas barreiras. E a outra coisa, nós já temos notado que muitos de nós, quando querem criar a sua empresa, e você tem que ir e ali, vai lá com aquele pequeno negócio, tem que pagar no fulano, aquela coisa deve acabar para que Angola desenvolva muitos jovens que são desempregados. O Estado não é o único que deve empregar esses jovens, mas o setor privado é que deve ajudar o Estado para empregar o restante. Era a minha contribuição. Um bom dia para todos e bom dia, Zaire.
Obrigado. Obrigado, nós. João Motemona, em Banza com Gonzaire. Vamos atender o Helder Falo, está em Luanda. Viva! Votos de bom dia, meu caríssimo. Bom dia, convidados do painel. Indo diretamente ao tema, bastante pertinente. Primeiramente, dizer que para que tenhamos uma Angola, né, desenvolvida, para que tenhamos uma Angola com dias melhores, é preciso então a gente apostar naquilo que é propriamente empresariado nacional, e não só, bem como também os investidores, né, que vêm do exterior. Então, a valorização do empresariado nacional vai cavalgar aquilo que é propriamente o desenvolvimento, e por outro, valorizar a mão de obra nacional. É super complicado quando o próprio trabalhador, né, trabalha em condições péssimas, né, e tempo de trabalho de forma desregrada, baixos salários, é super complicado. Assim fica difícil desenvolver, fica difícil produzir melhor, né, para melhor distribuição. Então é preciso vermos isso. E é quase tudo aquilo que outros interlocutores já disseram. Também a desburocratização. Quando alguém quer investir, passo aqui o termo, quando alguém quiser investir, é necessário que abrimos portas, as instituições afins, o próprio executivo deve criar políticas, deve criar uma ferramenta jurídica de modos a facilitar a vida do pacato cidadão, a vida do pacato empresário, a vida do investidor. E vamos começar da base. O pequeno investidor, o médio, até os grandes investidores, é preciso abrir-nos portas de modo a facilitarmos então e termos assim então uma Angola desenvolvida com melhores investidores. Estamos juntos. Helder Falo, até a próxima. Obrigado, Helder Falo, até a próxima. Obrigado a todos os ouvintes que participaram no nosso sábado às 10h10. Já são 10 da manhã, 52 minutos. Há muitas ideias. Angola coloca o investimento privado como um dos motores da economia. Mas é preciso passar das palavras à ação. É disso que o sábado às 10h10 vai tratar nesta edição. As políticas e estratégias para atrair o investimento privado, a origem, os montantes e as áreas a investir, o ambiente de negócios e a legislação. Tudo sobre o investimento privado no sábado às 10h10. Só mesmo numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, passamos das ideias, contribuições e inquietações ao debate. Os nossos convidados, Laércio Cândido, Lelo Francisco, Filomena de Oliveira, Samora Quitumba, já estão presentes. Se calhar podíamos começar pela senhora Filomena, tendo em conta que os homens chegaram primeiro, a senhora chegou depois. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bem, de certeza que ouviram as inquietações, as contribuições dos nossos ouvintes. São normalmente ouvintes fiéis e pontuais e são quase sempre os mesmos. Parecem até pessoas da casa já, mas estão em quase vários pontos do país e apresentam sempre contribuições, ideias e inquietações. Agora, Filomena Oliveira, empresária, comece por si. Há alguma pertinência nessas ideias e contribuições apresentadas pelos ouvintes? Há aí uma palavra que entra sempre na hora de se falar do investimento, a burocracia, e quase todos usaram esta palavra. Muito obrigada, bom dia a todos. Quando o nosso ouvinte Tito Augusto começou a falar da Lunda Sul, eu fiquei já com vontade de ir a correr para lá. Porque ele dizia que há boas políticas, há bom ambiente, mas depois, eventualmente, ele começou com aquilo que são as nossas queixas diárias, que é a falta de ambiente para nós podermos trabalhar todos. Isto não é só o empresário, é no geral. E se nós virmos, como referiu e bem, a maioria dos ouvintes, eles ativeram-se à questão do ambiente, da legislação, da burocracia, dos acessos, das oportunidades, mas também falaram de capital humano de várias formas e das condições de trabalho no seu todo. Olha, isto eu costumo dizer assim, para melhor percebermos porquê que a nossa economia está mal.
vamos a uma lavra. Se você tiver um campo bem lavrado, bem adubado, bem fertilizado, bem tratado, nós somos capazes de tirar muito boas colheitas. Agora, se esse campo tiver pedra, capim, ainda por cima umas cobras ali no meio que te vêm cobrar uns sustos e tudo mais, esse campo não vai produzir. E é esta imagem que eu queria dar, que é uma imagem simples que todos podemos compreender, do ambiente atual de negócios que nós temos. Nós temos efetivamente que parar e repensar o que nós estamos a fazer. Eu dou exemplo. No dia 6, foi há 2 dias, simultaneamente ocorreram... 6 de fevereiro. Ocorreram neste país 3, eu registrei 3 atividades de extrema importância para o empresariado nacional. Uma conferência internacional sobre a pobreza, porque nós precisamos de saber quais são as projeções demográficas e o que é que está previsto de acordo com a ciência. Nós precisamos de saber isso. E aquilo que estivemos a ouvir não é nada bom. E temos aí muitos municípios com uma taxa de incidência de pobreza... 65 municípios que estão... Dos 164. Dos 164, numa pobreza total. Mas com um problema grave, é que nós temos uma taxa de fertilidade de mais de 6%. E não temos capacidade agora de alimentar todas as nossas bocas e criarmos um ambiente de vida saudável para aquilo que temos agora. Imagina agora isto tudo multiplicado por 6. E a previsão é terrível. A previsão diz que à medida que a demografia, portanto, a população vai aumentando, nós vamos tendo menos recursos com o panorama atual se nós não fizermos nada. Isto significa que nós só vamos sair da crise em 2030. Portanto, nós precisamos de ter a inteligência se de calhar ler... muitos nós não estará vivo. Claro, mas nós precisamos de ter a inteligência, aqueles que aqui estão agora. Temos essa responsabilidade de usar a nossa inteligência, de usar aquilo que são os dados estatísticos e parar, refletir e recomeçar efetivamente. Mas, simultaneamente, houve uma sessão de auscultação do mercado do IGAP com vista às privatizações. Simultaneamente, houve uma discussão de uma proposta de alteração da lei de terras, porque é impossível nós estarmos em todos os lados, e esta falta de coordenação depois leva a uma má contribuição, a uma falta de contribuição, que acaba por não haver uma validação dos requisitos nem do ambiente em que esses e aí instrumentos... os planos falham, não é? E os planos falham. E havia mais, havia na faculdade de Direito, havia também uma coisa muito importante para as empresas, que é a lei da insolvência das sociedades, e mais 2 outros diplomas, todos muito importantes, mas que, claro, é impossível, é humanamente impossível as pessoas participarem ativamente naquilo que devia ser a validação dos requisitos e do ambiente para que essas leis venham a ter bons entregáveis, ou seja, que essas leis venham a ter boa consequência. E isto começa por aqui, a nossa desorganização. Nós temos que parar, não sei como é que vamos fazer, mas é o desafio que temos. Tem que haver, não sei se é Ministério da Economia e Planeamento, não sei quem é, mas tem que haver uma coordenação efetiva do tempo de procedimentos para não só a formulação das leis, mas também para a auscultação e para a validação dos requisitos. E isto é que nos tem levado. Nós temos muitas boas leis, mas as leis concorrem entre si, porque não tem havido este espaço de tempo necessário para que houvesse a participação, para que haja efetivamente... Uma participação pública, não é? Da sociedade. Mas tem que ser, porque a lei não é feita por bichos. É a tal sociedade que cria o setor privado. É a tal sociedade que cria o setor privado. Ora, se as leis não refletem a realidade que é sentida pelo setor privado e elas estão destinadas ao setor privado, temos isto que estamos a ver aqui hoje, por exemplo, no jornal Expansão. Os empresários pedem ao Ministro da Economia que obrigue os bancos a entregar as verbas do PAC. Ora, significa que alguma coisa não está bem neste projeto. E o que não está bem neste projeto é que nem os entregáveis, portanto, os entregáveis não foram validados nos requisitos, no ambiente, no âmbito e tudo mais. Não houve uma participação ativa e o resultado é este. Leis sem terem efetiva a aplicação. E depois vimos pedir ao Executivo para obrigar setor privado, está a ver? Setor privado pede para obrigar setor privado. Assim podemos pensar que a burocracia... Claro. Esse é um dos nossos maiores problemas que nós temos. A burocracia é efetivamente a falta de capacidade que o Estado tem tido
de prestar serviços céleres de qualidade, em quantidade e qualidade, e de forma harmoniosa para todo o país, não é só Luanda. Portanto, esse é o problema que temos estado a assistir e que tem aprofundado as assimetrias de desenvolvimento no nosso país e que leva cada vez mais ao êxodo dos nossos jovens do interior para as grandes cidades, para uma situação de total desemprego e de criminalidade. Se nós queremos ver qual é o resultado das nossas políticas, vamos à cadeia. E na cadeia está cheio de jovens. Então nós estamos a falhar. E é isso que eu digo, nós, claro que vamos todos morrer, mas antes de morrer temos esta grande obrigação, antes de 2030, fazer alguma coisa. E só para dar algum dos exemplos, não vamos dizer que a culpa é só do Estado. As nossas associações empresariais têm muito a desejar. Nós temos uma lei das associações e das cooperativas, de resto. Eu continuo a dizer que muitos dos nossos presidentes das nossas associações e cooperativas têm um comportamento de PCA. Está errado. Mas nós temos o Ministério da Tutela, o Ministério da Justiça, que faz a regulação dessas mesmas associações e das cooperativas. Pronto, aí também há alguma desorganização, não é? Claro que nós precisamos que o regulador, primeiro que não tenha... Por via da lei, não é? Não só fazer prevalecer a lei, mas, sobretudo, que seja iniciada uma formação efetiva para que as pessoas saberem que dentro das associações e dentro das cooperativas é necessário que haja transparência e que a lei tem que ser cumprida, nomeadamente tem que haver relatório de contas, tem que haver aprovação de contas, tem que haver assembleias gerais até 30 de março para que depois a fiscalidade possa ser tratada até 31 de maio. Tem que haver eleições regulares, porque senão aquilo que nós temos democráticas, hoje, não é? E democrática, aquilo que nós temos hoje são associações que de facto não têm uma representatividade efetiva daquilo que é o tecido empresarial. Portanto, não vamos só dizer que é o Estado que tem trabalho para fazer, nós também temos muito trabalho para fazer nesta questão do ambiente de negócios. Sim, vamos ao resto depois. Samora Quitumbas, temos uma conjuntura económica complicada, não é? Exatamente, portanto, nós temos a tendência de fazer análise apenas na perspectiva macroeconómica. Nós, quando fazemos a análise da economia angolana, falamos normalmente dos grandes agregados, a questão do desemprego, a questão da inflação, a questão da desvalorização da moeda, mas, na verdade, o nosso problema é um problema micro. Estamos a falar aqui do investimento privado, porque só quando resolvermos o problema micro, o problema das empresas, o problema das poupanças das famílias, quando nós acelerarmos o empreendedorismo, só quando as questões micro de facto forem efetivas, é que estas de facto vão contribuir para os grandes agregados macroeconómicos consigam fazer, portanto, criar o reverso, né, passar pela fase de inflexão da curva do crescimento. Ouvindo a opinião dos nossos ouvintes, portanto, parece-me haver aqui uma unanimidade relativamente à importância que se deve dar ao investimento privado, seja ele proveniente do exterior ou o gerado internamente aqui no nosso país. Portanto, quanto a isso, não há dúvidas que, naturalmente, o nosso regresso ao crescimento passará por uma atitude cada vez mais acutilante do investimento privado. E os nossos ouvintes também deixaram-nos aqui algumas pistas sobre, de facto, onde reside esse bloqueio ou esse crescimento lento do investimento privado. A doutora Filomena deu algumas notas, portanto, eu gostaria de elencar mais algumas. Portanto, eu não vou voltar a referir o tema da burocracia, portanto, que está envolvido. Até vou deixar com o Laércio daqui a bocado comente mais a questão do doing business. Portanto, isto já foi amplamente debatido. O doing business com todas as suas vertentes, a questão da justiça, a questão das insolvências, a questão do licenciamento, a questão do acesso ao crédito. Portanto, são temas, por mais rebatidos, que é subejamente conhecido por todos nós, que criam entraves no investimento privado. Mas mais do que isso, eu gostaria de voltar à tônica para a questão do capital humano. Os ouvintes falaram muito da valorização, mas também nós temos que reconhecer que, por exemplo, a nível do investimento privado estrangeiro, muitas das vezes não é desejável que essas empresas tragam um número excessivo de expatriados. Portanto, é desejável que se encontre localmente
as valências a nível técnico e a nível intermédio para desenvolverem esses projetos. Vamos falar particularmente da indústria. É extremamente complicado encontrar assim, uma oferta genérica no nosso país de técnicos especializados em indústria, propriamente, de diretores de operações, especialistas em máquinas industriais, máquinas pesadas, motoras. Portanto, nós não temos esta oferta. Nós não temos esta oferta porque, ao longo dos anos, nós não criamos condições internas para oferecer essas iniciativas de investimento, essa valência. E o que é que isso obriga? Obriga a que se traga expatriados para ocupar lugares intermédios, quando o que se pretendia era exclusivamente, portanto, que essa iniciativa fosse a nível de topo, a nível da concessão dos projetos e a nível da supervisão da sua implementação. Portanto, nós, para além, e ao exigirmos que tem que haver valorização do capital humano, temos que desenvolver internamente essas valências. Portanto, é um trabalho muito grande, é um trabalho que não se resolve do dia para a noite. Falamos de escolas técnicas um pouco por todo o país, mas que não têm recebido a resposta dos jovens, para estes desafios de formação. Ao nível Querem ser todos doutores. Querem ser todos doutores. Trabalhar na banca, não é? Na banca e no Estado. Todos juristas. Prontos, porque as pessoas olham na perspectiva do rendimento, é onde está a dar, portanto é para onde as pessoas se dirigem. Mas, de facto, a questão das formações técnicas é algo que nós temos que apostar cada vez mais, de modo a inundarmos o mercado com essa oferta e que possa ser absorvida pelo investimento privado. Isso faz com que as empresas tenham que gastar, ou a sua estrutura de custos obrigue a que se invista bastante na formação profissional. Para além de outras questões, já disse que já não vou falar aqui do doing business, noto, a nível do investimento privado, ainda uma grande dependência no que diz respeito à aquisição de insumos, de matérias-primas. Ou seja, nos dias de hoje, dificilmente conseguiremos elencar qualquer que seja a produção nacional que não seja dependente de importação. Estou a falar apenas de insumos. Seja na agricultura, por exemplo, onde ainda os insumos são maioritariamente importados, estamos aqui a falar de sementes, de fertilizantes, de adubos. Já há, sim, algumas iniciativas locais. Mas temos uma nova pauta aduaneira. Temos, sim, uma nova pauta aduaneira, mas o problema é que produção nacional. Por muito que tenhamos uma excelente pauta aduaneira, estamos dependentes da importação das leis, não é? De insumos. Ou seja, por si só, isto vai criar algum tipo de gargalo, algum tipo de constrangimento no que seja a produção interna. Portanto, qualquer iniciativa, papel, qualquer iniciativa industrial que exista, no que diz respeito exclusivamente dos insumos aqui, matérias-primas, nós estamos dependentes das importações. Portanto, ainda não há uma cadeia produtiva que esteja a 100%, ou quase a 100%, digamos assim, dependentes exclusivamente da produção local. Para mim, isto também é um constrangimento significativo nas iniciativas de investimento privado. Há mesmo muitos constrangimentos, sim? Samora? Sim, e queria elencar mais um ponto que nós também não devemos descartar, é que eu ainda sinto que as iniciativas governamentais relativamente aos apoios à produção nacional ainda são muito ténues, portanto já deviam ser muito mais acutilantes. E existe legislação para isso, que obriga ou que força pelo menos o Estado, ou os órgãos do Estado, a consumirem exclusivamente nacional. E fala-se muito, os órgãos da polícia, da defesa e segurança, que são os grandes papões, os grandes consumidores, que devem necessariamente adquirir coisas da produção nacional, mas, doutora Filomena, por exemplo, fardas, mas depois chegamos na farda, os botões, os insumos para a produção de botões, das linhas, dos têxteis, não temos, eu falava aqui há bocado das matérias-primas, por exemplo, uma SATEC, o algodão, parada, não é? Temos a SATEC, mas onde é que está o insumo para a SATEC? Mas é falta de estratégia, no fundo. Nós o que precisamos é mesmo uma estratégia, é olhar para aquilo que nós precisamos de comprar todos os dias. Quanto é que nós gastamos? E gastar menos mensalmente durante um ano. E ao fim desse ano nós temos valores suficientes para podermos fazer um investimento. Mas esta necessidade de pensamento empreendedor
que nós não temos tido a nível do Estado. O Estado também não tem que empreender. E falamos agora reiteradamente do empreendedorismo. Mas a questão que existe aqui é esta concorrência desleal sistemática. É que o nosso dinheiro de contribuinte é usado pelos órgãos do Estado para irem concorrer conosco. E em vez de investirem diretamente nos nossos setores e capitalizarem esses setores, porque antigamente havia as fábricas de fardamento locais, e depois o mais interessante é que as fardas vêm da China ou de lá de onde é que elas vêm, e depois têm que contratar um conjunto de alfaiates para virem ajustar as fardas todas, porque as fardas ou são muito grandes ou são muito pequenas. Está a ver? Então gastamos dinheiro duas vezes. Isto tem a ver com outro assunto. Tem a ver com a promiscuidade que existe dentro do Estado naquilo que são os interesses privados dos detentores de poder e as aquisições em nome do Estado, que acabam por, no fundo, quando as aquisições são fora, deixar a micha lá fora sistematicamente. Portanto, este é que é o problema real que nós temos. É um problema de impunidade na corrupção daquilo que são os gastos do Estado. É uma tarefa urgente, o combate à corrupção. Lelo Francisco, é da Apex. Qual a sua visão, qual a sua ideia em relação às inquietações dos ouvintes? Bom, estamos por dentro de um grande assunto, não é? Investimento privado, que é importante, não é? Para fazer avançar a nossa economia. Tudo certo, bom dia, obrigado. Bom, é um pouco daquilo que já foi dito, a questão das condições de investir, do ambiente de negócio, aqui particularmente a questão do excesso de burocracia, é unanimidade relativamente a isto, e sabemos perfeitamente que para que de facto o investimento privado aconteça é preciso que as condições de investir sejam as mais simples possível. E relativamente ao que está aqui a ser discutido, particularmente essa última componente do apoio à produção nacional, sim, também estamos perfeitamente de acordo com o que está aqui a ser dito. Há a necessidade de vários apoios, e no que toca ao investimento privado, há um conjunto de incentivos que são estruturados, estão virados para o apoio ao setor produtivo. Temos uma grande lei de investimento privado? Bom, temos uma boa lei de investimento privado, mas a questão não uma lei adequada à nossa realidade. Não. Bom, é uma questão de opinião. Acho que temos que ser justos. Não temos a lei perfeita, não temos a lei perfeita, mas devemos reconhecer que a lei pelo menos melhorou. Mas muito. Podia ter melhorado melhorou mais. Relativamente a prazos, melhorou relativamente a custos, melhorou relativamente a processos. É preciso não nos sentarmos sistematicamente nos sucessos, mas aprendermos com as lições que nós vamos aprendendo. E a questão que aqui está é que, mais uma vez, os requisitos e o ambiente deste projeto de lei não foram validados. Nós fomos chamados para validar o entregável da lei. Aqui é que já estava feito, não é? Aqui é que está a desadequação das nossas leis, e o grande problema que nós temos de termos leis que, no fundo, acabam por não responder àquilo que são as necessidades reais do investimento privado. Porque, reparem, nenhum cidadão é escravo de ninguém. E se nós não temos o tal ambiente conducivo para nós nos sentirmos minimamente motivados, compelidos a sermos investidores, nós vamos noutro país, e é isto que nós não estamos a ver. Os nossos cidadãos estão descapitalizados, o nosso empresariado está descapitalizado. E atenção, continuo a fazer uma grande distinção entre empresários e emprestários que continuamos a ter. E continuam a reinar os senhores emprestários que continuam a dever milhões à banca, mas continuam a ser os mesmos beneficiários, os mesmos que são escoltados. Portanto, é necessário que tenhamos esta humildade de olhar para aquilo que estamos a fazer e de uma vez por todas voltarmos às nossas origens e fazermos aquilo que os mais velhos nos ensinaram a fazer: ouvirmos-nos e trabalharmos em conjunto para podermos ter leis sustentáveis também. Sim, o Lelo ouviu, agora vai continuar. Continua, Lelo Francisco. Não, a doutora Filomena, nesse caso em particular, a abordagem muito genérica que faz, né? Porque de facto não aponta os elementos da lei que, por exemplo, entende que não estão adequados àquilo que seja a realidade. Esta lei é resultado já de um aprendizado longo. Se nós tivemos de 2003 até o momento, devemos ter passado já por 4 leis de investimento privado,
e elas foram sendo sucessivamente resultado da verificação de situações que podem ser melhoradas. E aqui o Dr. Samara Kituma, e bem concordo com o que disse, é que esta lei, do ponto de vista de procedimentos, é uma lei que vem desburocratizar todo o processo de investimento, simplifica. Os prazos hoje de tramitação dos processos de investimento são muito curtos. Nós estamos a falar de projetos que podem ser registrados num prazo de 72 horas, né, por exemplo, comparado com os períodos anteriores. Se falarmos também na perspectiva das exigências legais para que os investidores possam ter acesso à lei, há aqui ganhos muito grandes, não há uma exigência de montante mínimo, e aqui estamos a falar da questão dos pequenos empreendedores que podem ter acesso à lei de investimento privado. A questão dos benefícios fiscais também não discrimina o montante de investimento. Os pequenos investidores podem ter acesso aos grandes benefícios fiscais que a lei de investimento traz. Bom, daí quando a doutora Filomena fala da desadequação da lei, ela fala de uma forma genérica, né? Eu não sei se tu conheces bem exatamente os termos, os meandros da lei de investimento privado em particular. Agora, o que é importante, mais do que a lei, porque está claro que a questão não é só de lei, nós não podemos de alguma forma restringir a questão do investimento privado a uma questão legal, é muito mais do que isto, né? Nós podemos ter leis perfeitas, leis melhores, mas se não tivermos um quadro que está ligado ao ambiente de negócio, que propicie a realização do investimento, obviamente que não teremos resultados desejáveis. É preciso juntar isto, termos um quadro legal adequado, mas a isto é preciso que as outras condições sejam criadas para facilitar o investimento privado. E aqui olhamos para a questão do tema, que é relativamente à estratégia hoje do Executivo para a captação e atração do investimento privado, e particularmente o investimento direto. Aqui olharmos que, e essa é uma outra grande vantagem da lei, nós não olhamos só para o investimento direto estrangeiro, também é preciso potenciar o investimento interno, né? Fortificar o empresariado nacional. Também estamos vocacionados para isto. E aqui há um alinhamento, e essa questão, e o termo é importante, a questão, fala-se de algumas organizações, mas há aqui um alinhamento das estratégias e das prioridades do Executivo. A lei do investimento privado, relativamente aos setores que estão aí identificados, vão de acordo com os programas que existem, com o Prodesa, com o PDN, está tudo devidamente linkado. E as prioridades da atração de investimento privado seguem-se necessariamente para estes setores. Não estamos a dizer que seja o Estado aqui de alguma forma a criar um setor privado. Estamos a dizer que o Estado prioriza nas ações de promoção e atração de investimento privado aqueles setores que de alguma forma vão de encontro com os programas que acabei de dizer. Nessa altura, o que é que se quer fazer? Bom, é preciso aumentar a capacidade de produção interna, é preciso reduzir as necessidades de importação e é preciso começar a diversificar as exportações. Nessa altura, temos resultados da arrecadação de investimentos em função das alterações que a lei sofreu? Sim, temos. Nós começamos a IPEX a tramitar projetos de investimento propriamente dito em agosto de 2018. Foi nesse período. Até 31 de dezembro de 2019, nós temos mais de 200 projetos de investimentos registrados e estamos a falar de um montante de investimento de mais ou menos 2,6 mil milhões de dólares. Agora, mais do que projetos registrados, temos que olhar para os projetos de facto implementados, aqueles que têm sido já estão devidamente acompanhados, que são implementados. Nesse caso em particular, temos do número que avancei, pelo menos 50 projetos registrados por nós estão efetivamente implementados. E em funcionamento, sim. Temos cerca de mais de 150 projetos em implementação. Bom, entendemos que é preciso também olhar... Quais são as áreas? Há uma tendência de investimento privado que já vem de algum tempo atrás, que é a migração do investimento do setor de comércio para o setor industrial, que nós entendemos como uma migração normal. Muitos investidores que inicialmente entraram para o investimento privado no setor comercial, eles próprios identificaram, e aqui há a tal necessidade de que o setor privado ele faz-se por si mesmo, não há necessidade. Eles perceberam que havia necessidade de estruturação do setor industrial e começar a haver uma migração do setor de comércio para o setor da indústria. Hoje... Pequenas indústrias, criando pequenas indústrias. Sim, pequenas indústrias. Para a produção de bens e serviços. Exatamente. E hoje o setor da indústria é o principal setor, né, em termos de atração de investimento privado.
tanto investimento interno como investimento direto estrangeiro. Depois, obviamente, está o setor do comércio, mas em volume de investimento, primeiro temos o setor da indústria e seguido vem o setor da agricultura. Também há cada vez mais investimento no setor da agricultura. Obviamente, foram aqui apontadas as dificuldades que o setor enfrenta, mas há ainda assim vontade dos investidores e aqui entendemos que programas específicos, obviamente que o Laércio Melhor do que eu poderá aprofundar, como o PAC, o próprio PRODES, vão ajudar, né, a aumentar o volume de investimento. Mais à frente vamos querer saber como é que vão as exportações de Angola. Agora, o Laércio Cândido, do Ministério da Economia e Planeamento, primeiro olhando para aquilo que são as contribuições e ideias dos ouvintes e depois o setor privado que está em cima da mesa, é claro. Certo, muito obrigado, bom dia a todos. Permitam-me que eu faça inicialmente uma correlação de variáveis aplicadas ao nosso tema, no investimento privado na perspectiva do desenvolvimento econômico. E é um tema bastante pertinente. Quando nós falamos em desenvolvimento econômico, nós temos que buscar aqui uma máxima, que não há desenvolvimento sem crescimento. E depois, quando falamos de crescimento, nós identificamos o investimento como a principal variável indutora do crescimento. Não é? Até é um modelo econômico conhecido como modelo de acelerador, ou seja, o PIB cresce numa velocidade maior quando este crescimento for induzido pelo investimento. E para que haja investimento, existem algumas condições. O investimento inicialmente está ligado a algumas condições, nomeadamente condições legais, condições infraestruturais e, nomeadamente, condições políticas. E eu vou começar a falar por essas condições políticas, começando com a vontade política. A vontade do governo, por isso é que inseriu nos seus instrumentos de política estratégica, nomeadamente o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, nós temos cerca de 3 programas que concorrem para o aumento da base produtiva por intermédio do investimento, nomeadamente o PRODES, o Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios e Concorrência e também o Programa de Melhoria da Competitividade e Inovação. Bom, o PRODES, se olharmos para o PRODES, é o Programa de Aumento da Produção, ou de Apoio à Produção, Substituição, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações, e tem um conjunto de medidas, planos de tarefas que concorrem para o aumento, ou seja, a atração de investimento. O Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios tem um conjunto de áreas também, iniciativas que concorrem para a atração de investimento. O que é que o governo tem feito ao abrigo desses programas? Eu vou começar a falar pelo Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios. Bom, quando a gente fala em melhorar o ambiente de negócios, está associado à prestação de serviços céleres, menos onerosos da parte do Estado para, nomeadamente, o setor privado, as empresas. E está associada, por exemplo, na questão da abertura de empresas, os vários licenciamentos que são fornecidos pelas instituições públicas, a questão do acesso à eletricidade, a questão do acesso ao crédito, cumprimento de contrato, o acesso aos tribunais e também a questão da simplificação de importação e exportação. Bom, o Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios é coordenado pelo Ministério da Economia e Planeamento e integra este programa todos os departamentos ministeriais responsáveis pela emissão de determinadas licenças e autorizações. E ao abrigo deste programa, coordenado pelo Ministério da Economia e Planeamento, existe um plano de ação que é cumprido estritamente, onde existem, ou seja, é resultado de um diagnóstico sobre os vários licenciamentos e autorizações emitidos por estes departamentos ministeriais, onde gizou-se algumas metas e medidas, e eu vou aqui referir que o sistema que tem estado a utilizar ao abrigo desse programa para simplificação e desburocratização é o método da guilhotina. Quando a gente fala da guilhotina, lembramos do corte da cabeça, não é? Mas, na verdade, aqui é o corte dos procedimentos e licenças desnecessárias ou autorizações desnecessárias. E em que consiste essa metodologia? Consiste em verificar e avaliar a legalidade desta licença,
é importante saber a legalidade desta licença, a pertinência desta licença e o impacto que a mesma tem na vida das empresas ou dos empresários ou ainda do Estado. Então, nós temos implementado um conjunto de reformas que, iniciando, vou começar pela abertura de empresas que foram aprovadas, um conjunto de legislação que permitem, ou que veio permitir, primeiro, reduzir o custo da abertura de empresas, e não digo simplesmente para Luanda, porque é uma lei, é a famosa Lei 16/14, que reduziu o custo da abertura de empresas, no caso de sociedade anónimas, para 12 mil kwanzas, desculpa, a sociedade por cota 12 mil kwanzas e sociedade anónima para 40 mil kwanzas, por intermédio de um pagamento único. Simplificou-se os procedimentos com a emissão de um formulário único. Anteriormente, no anterior roteiro, o empresário tinha que preencher um conjunto de documentos, mas hoje há um formulário único. Um conjunto de requisitos que anteriormente eram obrigados foram suprimidos por intermédio de uma outra lei, que é a Lei 11/15, a Lei da Simplificação dos Processos de Constituição de Sociedades Comerciais. E, no entanto, a inovação neste quesito da abertura de empresas veio com o guichê online, que está no ar, a segunda fase, que já está operacional, está instalado no portal CEP. Lércio, como é que se justifica as queixas dos empresários? Bom, na verdade, nós conhecemos... Será que há algum problema na divulgação destas medidas? Exato, ou destes procedimentos todos? Exato. O Ministério da Economia tem a assessoria do Banco Mundial e, como sabem, o Banco Mundial é o responsável pelo relatório Doing Business, que classifica os países. 190 países, Angola está na posição 177, e nós temos estado a interagir com o Banco Mundial porque entendemos que muitas reformas foram feitas, mas o posicionamento da Angola em algumas áreas ainda está muito aquém das reformas que foram feitas, nomeadamente no quesito da abertura da empresa, no pagamento de imposto, comércio externo, acesso à eletricidade. No entanto, o Banco Mundial, e eles estão cá, neste momento estão em Angola, veio a responsável pela elaboração do relatório do Doing Business está cá em Angola, para reunir com todos os ministérios, todos os setores, e a grande preocupação que o Banco Mundial apresenta é a questão da divulgação. Quer seja, o Banco Mundial não ouve o Estado faz reforma, comunica, o Banco Mundial ouve os empresários, e os empresários comunicam, mas nem sempre os empresários têm conhecimento das reformas que são feitas. E eu vou dar um exemplo caricato. Foram reduzidas as tarifas para o pagamento de estadias e subestadias no Porto de Luanda e também para o certificado do CNC em junho de 2019. No entanto, os empresários continuavam a pagar os valores anteriores. E porquê? Porque não tinha sido divulgado. Então, não, porque havia falta de seriedade da instituição que também estava a cobrar. O CNC. Então, a questão de divulgação também está na mesa. Está na mesa. Nós estamos a trabalhar com os departamentos ministeriais, o Ministério da Economia a coordenar, e estamos a consolidar um amplo programa de comunicação para melhor divulgação. E nós também é uma temos ferramenta fundamental, a comunicação. Fundamental, sim, a questão da comunicação dos mais variados setores, porque todos os setores têm estado a fazer reformas. Só para dizer que nós temos uma task force que é coordenada pelos e depois agora plataformas digitais, podiam facilitar essa comunicação também. Essa task force tem feito reuniões periódicas todas as semanas, onde são balanceadas as reformas que os setores devem implementar ao abrigo do plano de atividades de cada departamento ministerial. Ou seja, há um foco, o foco é melhorar o ambiente de negócio para atrair investimento, e temos várias frentes, mas também melhorar o ambiente de negócio não está simplesmente associado à questão da desburocratização dos processos. Nós temos que melhorar as infraestruturas e, como nós dissemos inicialmente, temos que melhorar o acesso ao crédito, e o acesso ao crédito é uma das questões que os nossos empresários aqui mais colocaram e tentado a colocar, e é bastante pertinente, mas o acesso ao crédito nós temos ainda muitas questões e estamos a trabalhar nisso, como disse a doutora Filomena, estamos a avaliar e a revogar, a trabalhar na implementação de uma nova lei de terras, estamos a trabalhar na questão das garantias, estamos a trabalhar na questão do registro de propriedade, simplificar a questão dos registros de propriedade, a emissão da certidão matricial, ou seja, um conjunto de documentos que também inibem a emissão de crédito por causa da questão da garantia. Ou seja, há um conjunto de ações concertadas junto dos setores coordenadas pelo Ministério da Economia e Planeamento que estão a ser elaboradas e implementadas, e que nós entendemos, porque nós temos um plano de ação ambicioso,
Até março de 2020 temos cerca de 80 dias para implementar um conjunto de Até reformas. Até quando? Março de 2020. Por quê? Para que tenhamos impacto no ranking do Business de 2021. As ações devem ser realizadas até 30 de abril de cada ano. Entanto, há também iniciativas no lado tecnológico, porque sabemos que a desburocratização deve ser feita também por intermédio de plataformas eletrônicas. Nós temos estes domínios, temos o domínio legal e temos também o domínio de plataformas eletrônicas, e há um conjunto de plataformas eletrônicas, quer seja do setor da construção, do setor do comércio, do setor da energia e águas, que vão ser alojadas muito brevemente no CEP, que vão permitir os utentes, portal os empresários. CEP.gov.au. Exatamente, vão ser alojadas no portal CEP, que vai permitir os empresários, primeiramente, ter a noção dos requisitos iniciais necessários e também fazer a solicitação das respectivas licenças. Mas o problema online. daquelas zonas onde a internet é quase zero, não é? Certo. Eu ia falar nisso, porque Temos na esse realidade a inteligência artificial está à nossa disposição. Pois. E felizmente a questão das leis irá ser muito brevemente resolvida com esta questão, porque nós continuamos a ter muitas leis que concorrem entre si e muitas vezes elas até se anulam entre si, porque o fator homem tem essa dificuldade. E a inteligência artificial, por exemplo, nos próximos 48 meses nos Estados Unidos da América vai substituir os senhores juristas. Sim. Porque está perfeitamente identificado que um jurista pode ser substituído por uma máquina de forma mais rápida, efetiva e sem contradição da lei. Por isso, os senhores juristas procurem novo emprego. Mas, para dizer o seguinte... Aliás, será uma licenciatura que irá desaparecer dentro dos próximos 20 anos. Está a ver? Mas está previsto. E nós estamos muito concentrados no nosso espaço territorial e não estamos muito ligados àquilo que está a acontecer fora. E isto leva-me à questão da SADC, à questão do quê? Da zona continental do comércio livre, porque não estamos a ver estratégias, e o próprio Prodesi, no meu entender, até uma medida protecionista que nem deve existir, de acordo com os protocolos que nós andamos a assinar e que vamos implementar. Mas, em todo caso, para dizer o seguinte, o problema maior que nós temos é que o Estado trabalha sozinho, ou seja, os membros do Executivo trabalham muito sozinhos e esquecem-se, porque não estamos a utilizar as regras básicas de gestão de projeto, que 90% de um projeto deve ser comunicação. E depois dizem, não, os senhores empresários não sabem, mas nós também não temos que adivinhar, nós andamos aqui numa tarefa árdua. A ideia é melhorar, sim, senhor. A ideia é melhorar, mas... voltamos ao início. A validação dos requisitos, estas leis que eu elenquei aqui no início, agora estamos todos a correr para ir fazer as leis porque temos uma data limite para podermos conformar, porque vai haver uma avaliação. Estamos a fazer de forma errada, não vão ser sustentáveis, mais uma vez, porque a validação dos requisitos e do ambiente não está a ser feito com os beneficiários. Por isso, os entregáveis vão estar desajustados da realidade. E quando fazemos aquilo que é a validação dos requisitos, não podemos só fazê-lo em Luanda. Temos que o fazer no resto do país. Dá trabalho, dá chatice, mas é lá que temos que ir fazer. Ou então não vamos ter um crescimento harmonioso dentro do país e vamos continuar a criar este declive de desenvolvimento. Por outro lado, em relação às plataformas digitais, eu não entendo porque é que nós não temos programas massivos nas escolas primárias no que diz respeito ao uso das novas tecnologias de comunicação e de informação. Porque é aí que nós vamos ser capazes de dar o tal salto qualitativo e quantitativo para acompanharmos o desenvolvimento, quanto mais não seja da nossa região da SADC. Nós não estamos a fazer isso. E pior do que isso, a nossa infraestrutura de comunicação é extremamente débil. E os empresários, mesmo os estrangeiros, quando vêm para cá, ou trazem comunicações extra, cada vez mais de satélite ou de outra natureza. Porque sem comunicações hoje, você não consegue desenvolver. Tudo é imediato. Imagine você, há uns 5 anos atrás, ou uns 10 anos atrás, o que fazia? Estava ali no fixo a tentar ligar para o colega que estava ali ao lado. Horas e horas e horas. Hoje isso é tudo muito imediato. Mas pior do que isso... Nos dias de hoje, informação é poder. Não é? O CEP, claro, mas sempre foi. Informação sempre foi poder. Mas o CEP peca por isso. O CEP funciona mais ou menos, e temos agora a questão, por exemplo, dos livros.
Os livros escolares estão no CEP, certo? Mas sim, podem ser baixados os conteúdos dos livros. Sim. Não, o problema não é esse, é que não estamos a ver as novas tecnologias. Temos umas gráficas monstruosas. Acabamos de gastar não sei quantos milhões na África do Sul com a aquisição de 37 milhões de livros escolares. Quando o futuro... Temos uma fábrica em Benguela que diz que tem material em quantidade. Aqui também não temos. Temos em todo lado. O problema é que nós não fazemos a gestão sustentável dos recursos que temos no nosso país. Quer dizer, o Estado dá dinheiro para se criarem monstruosas gráficas, mas depois o mesmo Estado vai comprar livros na África do Sul. Portanto, mas o pior disto tudo não é isso, é que as grandes editoras do mundo vão começar, algumas já deixaram, de produzir livros porque é uma chatice a logística do armazenamento, do papel e não sei o quê. Então, as próprias livrarias vão ter umas máquinas digitais que até lá o livro, você escolhe o livro e a máquina produz o livro na hora, porque tudo vai ser digitalizado. Ou nós melhoramos qualitativamente e quantitativamente a nossa capacidade das nossas plataformas digitais e o acesso à infraestrutura, ou nós não vamos ter um desenvolvimento harmonioso no país. E antes de eu continuar, deixa só, eu cortei o Dr. Kituba há bocado e eu peço muito a desculpa. Dá-lhe só a palavra. Eu ia pegar mesmo na deixa do desenvolvimento sustentável e um bocado sobre o que referiu o Laércio sobre o nosso posicionamento no Doing Business. Estava à espera do Doing Business, não é? Exatamente. É para dizer que a nossa economia não está isolada do mundo. E enquanto nós implementamos reformas, não nos devemos esquecer que as economias da região e do resto do mundo também implementam as suas reformas, e o importante é que essas tenham um impacto mais acutilante, portanto, e que sejam mais rápidas. Portanto, não basta termos aquela velocidade de implementarmos as reformas se as mesmas, de facto, não forem eficazes e, como diz o Laércio, se estas não forem sentidas pelo destinatário dessas reformas, no caso, os empresários, as famílias, os consumidores, os consumidores, os que vivem no dia a dia, na pele, os problemas da burocracia, e ouvimos mais ou menos o sentimento generalizado a nível do país, que se essas não forem sentidas, portanto, de nada valerá todo esse esforço que está a ser feito. Porque vamos olhar um bocadinho e vamos particularizar aqui a questão da África. As iniciativas de investimento. Nós não vivemos sozinhos no mundo. E agora a visita, por acaso, da chanceler alemã, ela está a fazer um périplo vem da África do Sul, por África. Passa por Angola. Exatamente. Existe um programa que é liderado, por acaso, por ela, que se chama Compact with Africa, e que tem a ver, exato, portanto, a Europa já, e agora a União Europeia liderada, a Inglaterra já não está mais na União Europeia, mas a União Europeia atualmente liderada pela Alemanha já se deu conta que, em termos de crescimento e oportunidades de negócio, o mercado europeu está completamente saturado, portanto há necessidade de buscar outros mercados. África. E o alvo necessariamente é a África. É a África, não é necessariamente Angola. E se nós analisarmos nos últimos 2 anos... Em termos de nos organizar, não é? Os destinos dos apoios financeiros e do investimento proveniente da Europa destinado para a África, nos últimos anos foi maioritariamente consumido pelo Egito, foi maioritariamente consumido pela África do Sul, seguidos por economias como Marrocos, a própria Líbia e, em alguns casos, a Nigéria, por causa de conflitos internos. Portanto, a Nigéria, por acaso, sofreu um decréscimo, mas, embora haja a intenção dessas grandes economias, nós não devemos esquecer que não estamos sozinhos, e a ideia do temos agora uma linha de crédito do BDA, do Deutsche Bank, proveniente do Deutsche Bank. Alemanha. Exato. Eu particularmente não domino os meandros dessa linha, mas o histórico diz-nos que normalmente dá suporte ao PAC, que nesse tipo de exatamente, mas normalmente nesse tipo de linhas de crédito, nesse tipo de investimento, normalmente existe a obrigatoriedade para que a aquisição das matérias-primas ou de alguns dos equipamentos se tenha como origem a origem da linha, portanto, no caso da Alemanha. Portanto, não é aqueles casos em que há uma deslocalização dos capitais para investir aqui. São recursos que estarão disponíveis, mas para fazer aquisição naqueles países europeus. Os clientes do Deutsche Bank, exatamente. Então, necessariamente, nós temos que para capitalizá-los, não é para resolver o nosso problema. Portanto, e depois é o custo da linha. Um empréstimo na Alemanha tem, sei lá, 2% de custo.
o custo do dinheiro da linha é exponencialmente muito mais alto. Então nós temos que nos questionar às vezes se as linhas realmente servem o nosso interesse ou servem o interesse de quem? Ou se essa é a melhor forma de nós podermos financiar os projetos que temos e que pretendemos. Eu queria, só para concluir, dizer que, também pegando na deixa do Laércio sobre a questão do crescimento e do desenvolvimento, portanto, não há desenvolvimento sem crescimento econômico, mas, ao contrário, pode ser que haja crescimento econômico e este não provocar necessariamente o desenvolvimento que nós tanto almejamos. E temos que olhar para a perspectiva do investimento não como fator sine qua non para a providência. É muito importante, sim, mas não como fator, e aqui vou particularizar o investimento estrangeiro como fator sine qua non para o nosso crescimento. Na minha ótica, nós devemos dar maior ênfase, apostar cada vez mais nas iniciativas internas, potenciando o empresariado nacional, sim, potenciando as micro, pequenas e médias empresas e não aquelas grandes, porque se calhar daqui a bocado o Lelo também me pode ajudar. Se nós olharmos para os números, de facto, dos projetos já implementados... E há aquela questão, os jovens querem emprego já, também. Sim, os jovens querem emprego já, e eu dizia aqui ao Lelo, que é um dado que ele não nos avançou, que é de facto, esses projetos implementados, qual foi o número de empregos efetivamente criados? Não é? Nós estamos a falar de um universo de população ativa, não sei o número correto, mas devemos estar na ordem dos 9 a 10 milhões, mas provavelmente... 40% da nossa população está na faixa etária de emprego. Mas exato, os projetos já implementados, tenho sérias dúvidas que tenham atingido a fasquia dos 100 mil projetos, 100 mil empregos gerados. Portanto, ainda estamos muito aquém, né, para que essas iniciativas de investimento, de facto, desempenhem o seu real papel. Só para finalizar, a solução para o crescimento econômico passa, em minha opinião, para o fomento à iniciativa privada nacional, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas. E as cooperativas. Temos ou não temos condições para investir em Angola, no geral? Temos as bases criadas. Neste momento ainda não são efetivas o impacto dessas bases. Temos boas leis, temos, como se disse também já aqui, a iniciativa, a boa vontade política, isso está plasmado nos nossos programas, mas na realidade ainda não se sente. E isso está nas opiniões dos nossos ouvintes que vimos. Portanto, há necessidade de se comunicar mais e ser mais efetivo. A comunicação que é muito importante, não é? Bom, se calhar aqui pegar um bocado que disse do Samora relativamente a dados efetivos, depois de trabalhos criados nesse período de tempo. De facto, não chegamos a centenas de milhares depois de trabalhos criados. Os projetos registados tínhamos uma previsão de criação de pelo menos 16 mil postos de trabalho diretos e efetivamente criados estamos à volta de 4 mil postos de trabalho exatamente criados. Bom, mas sabemos que o trabalho é árduo, né? Há muito trabalho pela frente a ser feito e estamos de acordo que é preciso... Sim, 2020 é um ano desafiante, não é? Altamente desafiante e sabemos que é preciso, de alguma forma, um volume massivo de investimento para que se atinja os níveis, pelo menos, de crescimentos que serão indutores e criadores de emprego na proporção daquilo que o país precisa. E aí, obviamente, que o indicador principal costuma continuar a ser a melhoria das condições de investimento. Também estou plenamente de acordo que nós ainda não temos o ambiente de negócio ideal, mas as bases estão lançadas, cada vez mais a serem criadas. Cada setor também faz a sua parte. Sim, e eu acho que o próprio discurso político hoje, quando se fala, por exemplo, da questão da necessidade da consolidação do Estado de Direito, não é só retórica política, é necessidade vital. Né? O primado da lei. Sim, hoje fala-se muito em injeção de maior eficiência aos programas de estabilização das finanças públicas, ajustamentos fiscais, controle da taxa de inflação. É tudo isso. Né? A questão da consolidação fiscal é fundamental. Certo. É fundamental para o setor privado, porque nós temos um elefante na banheira sozinho, que era o Estado. Né, por causa dos excessivos déficits, tinha que se, obviamente, recorrer
a banca privada para se endividar. Estava sozinho nesse aspecto. Obviamente que a consolidação fiscal o que vai fazer é retirar o elefante da banheira e permitir que assim os privados tenham acesso também a essa banheira. Isso vai permitir de alguma forma o acesso ao crédito para o setor privado também. De facto, a consolidação fiscal é que no caso particular, a partir do momento que começamos a ter orçamentos superavitários, deixa de haver uma diminuição da necessidade de financiamento do Estado. Os bancos começam a ter necessidade clara de financiamento ao setor privado. Porque qual é o outro problema que existe? É a questão do rentismo. Porque é que durante este tempo todos os bancos começaram a ganhar dinheiro? Era o dinheiro que não financiava a economia, de alguma forma. Né? Porque quem ia lá buscar dinheiro era o Estado, por via, obviamente, das necessidades que tinha de financiamento do orçamento. Então, essas medidas da consolidação fiscal, a questão dos próprios equilíbrios das contas externas, tem um efeito dramático no setor privado. Então, sabemos que os efeitos práticos dessas medidas também não se sentirão, não se sentem no imediato. De um dia para o outro. Obviamente, sim, há um tempo. Eu acho que estamos a ser demasiadamente otimistas, desculpa mesmo cortar. Não é. Porque, na realidade, um dos problemas que nós temos é que nós não gostamos de estudar. Nós não gostamos de nos estudar e de estudar as nossas condições e vamos por aqui pelo empirismo de que aquilo que acontece em Luanda é a regra por todo o país. Os empresários estão falidos. A instabilidade econômica deste país, o facto de a dívida sim está a ser paga, mas não está a ter em conta mais de 60% de desvalorização só nos últimos 24 meses. Não está a ter em conta a lei das micro, pequenas e médias empresas que diz, a lei 30/11, no seu artigo 17º, se o Estado, ao fim de 45 dias, não pagar, obriga-se a indemnizar com juros de mora. Portanto, o incumprimento do Estado no que diz respeito às suas responsabilidades pelos serviços e bens efetivo e comprovadamente usufruídos tem levado a um acelerado descapitalizar dos empresários honestos. Não estamos a falar dos outros, hein? E não me venham dizer que 25% da dívida é fraude, porque se é fraude é assunto de polícia e de PGR, não tem nada a ver conosco. Mas, para dizer o seguinte, na realidade, nós não estudamos o impacto que toda esta novos impostos e a forma como eles estão a ser implementados está a ter nas nossas empresas. E como não estudamos, nós pensamos que o empresário tem um poço onde vai buscar todos os dias. E não estamos a ver que o empresário só está, aqueles que ainda têm porta aberta, estão com uma grande esperança no nosso querido presidente João Lourenço, que nos vai ouvir efetivamente, porque na realidade nós estamos falidos, os empresários angolanos estão falidos, para fora de Luanda, cada vez pior. À medida que mais longe esteja de Luanda, mais dificuldades nós temos. E não é possível nós continuarmos com este nível de impostos, atendendo à instabilidade financeira que nós temos no país. Está aqui, olha, no jornal de hoje do Expansão, o gap entre o câmbio oficial e informal sobe para 28% numa única semana. Portanto, isto é um indicador válido de que dentro desta instabilidade não é possível nós continuarmos a trabalhar. Pior, 70% da nossa economia continua no setor informal. Agora, que incapacidade é que nós temos de formalizar o informal? É que ela existe, ela é real, ela não é nada informal, ela está lá. Qual seria a saída? Ela cria emprego e ela cria sustento para milhões de cidadãos neste país. Agora, os nossos estudiosos que foram à universidade, eu sei que lá no livro onde andaram a estudar, não tinham uma página que diz como formalizar o informal, mas começa por aí. Mas há ideias, há muitas ideias. ideias. Há ideias, a China fala todos os dias, temos os mercados devidamente organizados. O Brasil e com um aplicativo no teu telefone, você quando encosta o teu telefone do vendedor ou comprador, automaticamente tem um desconto para a segurança social, um desconto para o imposto, um desconto para isto, um desconto para aquilo. Aí é que está o problema. O problema maior é que todos temos telefone. O Banco Postal já estava a fazer algo muito parecido, mas como estava a mexer com os interesses do microcrédito noutros sítios, já tinham mais de 300 mil beneficiários nesse sistema. Fomos acabar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O bom exemplo devia ter continuado.
as questões políticas aliadas ao funcionamento deveria ter sido separado e ser tratado em separado. Agora, nós temos é que nos perguntar a quem interessa que 70% da nossa economia seja considerada informal e não participa ativamente no setor da fiscalidade. Lércio. Não, sobre essa questão da informalidade e a formalização, nós temos aqui um grande paradoxo, não é? Por que é que nós queremos formalizar essas empresas? Porque o Estado quer que eles entrem no circuito formal para contribuírem, não é, para o PIB também, para a maximização das receitas do Estado. Mas a questão que se coloca é o rácio custo-benefício para aqueles que atuam neste mercado. Porque a questão da formalização, os empresários para serem formalizados ou que atuam no mercado informal, eles têm que observar quais os benefícios e a sensibilização tem que partir por aí. Mas o problema está aí, o nosso conceito de formalização é aquele que saiu do livro da Europa. Esse é que é o problema. A senhora quitandeira, quando a gente vai dizer que vamos dar um cartão, vai constituir a sua empresa e vai poder pagar ao Estado. Nós estamos a dizer pagar, ela não está habituada a pagar. Nós estamos a subtrair primeiro. Põe só no aplicativo, então, filho. Não mesmo no aplicativo, é o que a doutora Flamengo falou. É o que inclusão diz, digital. No aplicativo onde ela vai pagar o INS, onde vai pagar o IRT, onde vai pagar. A questão, nós temos que estudar neste âmbito. Sensibilizar, mas sensibilizar dando primeiro as vantagens, não é? Porque nós a todo momento, isso é para reflexão, e eu estou a dizer porque nós já discutimos isso, porque há várias iniciativas do governo para a formalização da economia, a campanha de sensibilização do NIF, a campanha de Banquita, etc. Muitas campanhas foram feitas, inclusive abrir conta de 100 contas. Funcionam simplesmente. Não vão funcionar porque os requisitos não foram validados pelos próprios beneficiários. Esse é o problema da nossa incapacidade de gestão de projetos com regras. Não é? Com regras. E depois não temos ética, que é inclusiva. Pior. E nós temos no nosso país uma infraestrutura que se chama PMI, que é o Project Management Institute, Chapter de Angola, que faz isso todos os dias. E nós podemos ver que quantos gestores certificados nós temos em Angola. Gestores de projetos temos quanto? 20. 3 dos quais são estrangeiros. Vai na África do Sul, são 3.600. Vai na Nigéria, são quase 1.000. Vai no Ghana, são 600. Vai na Coreia do Sul, são 11.000. E você vê a correlação do desenvolvimento com a capacidade de gestão de projetos com ética, porque se você não tiver ética, você perde a sua certificação. Portanto, é aí que nós temos que apostar. Nós não podemos dizer que a culpa é deles, a culpa é nossa, que estamos a nível da capacidade de implementar programas e projetos e não estamos a fazê-lo com as devidas regras. Por outro lado, é de extrema importância nós percebermos, compreendermos e entendermos que as pessoas que estão no mercado estão-se bem marimbando para as vossas políticas, porque ali é uma questão nítida de sobrevivência. E toda a nossa atenção, nós não temos tempo para pensar noutras coisas que não seja conseguir o almoço e o jantar ou uma refeição para a minha família. Faltou perguntar aqui ao Lélio, estamos na parte final, como é que estamos em termos de exportações? Bom, esse é o calcanhar daqueles. Temos dados, temos números, não temos? Não, temos poucos nomes. Na verdade, a questão é que as exportações, como sabemos, fora do habitual, né, do quadro habitual de exportações, que são os petróleos das minas, nós estamos a nos concentrar em particularmente produtos agrícolas. Estamos a falar de frutas tropicais, em que há já alguma incidência de exportação. O mel, estamos a trabalhar nesse sentido, e há uma barreira muito grande para as exportações, que é a certificação. Né? Certificação internacional. Exatamente. Né? Para atingir os mercados internacionais é preciso que esses produtos sejam certificados. Né? E grande parte dos nossos produtores não produzem de acordo com os padrões internacionais. Exatamente. Né? Então, nós nessa altura, uma outra tarefa, né? Exatamente. Para os próximos tempos. Da promoção das exportações, nosso trabalho é justamente, primeiro trabalhar na certificação dos produtores nacionais. Bom, estamos a fechar o nosso debate. Podemos buscar parcerias dentro da SADC, né? Estamos a fazer. Mas não temos estratégia. Não, temos sim. Lá está. A doutora Filomena fala sempre de forma genérica. Temos estratégia. Temos estratégia. Porquê é que nós não conhecemos nós os beneficiários que precisamos da certificação? Não, essa parte vai ser afinada. No plano indicativo de desenvolvimento regional da SADC, o famoso RISDP,
têm a estratégia de exportação. Sim, mas nós temos que nos antecipar para nos podermos posicionar no mercado. Como é que vai ser? Vamos dentro de quê? De 90 dias no máximo começar a implementar e vamos fazer o quê? Isso é um processo. Já podemos exportar tem tempo para fazer as águas, as cervejas, o cimento, portanto, são produtos que já as exportações não... A madeira. Sim, nós temos em rochas ornamentais tradicionais que nós exportamos, mas no entanto produtos transformados com algum valor acrescentado nacional, esses é que são os principais, é onde temos os principais problemas, não é? Vamos chegar lá todos juntos, fazendo cada um a sua parte. Agora, João Noel, vamos à conclusão do debate de hoje. Ficam então algumas ideias gerais que são muito úteis, porque costuma-se falar do privado sem saber exatamente do que é que se fala, ou falando-se do privado no sentido de uma grande mistura, de uma grande confusão, até perigosa, entre os setores públicos e privados. Tem que haver realmente uma separação entre ambos. E não é uma separação que seja provocada pelo gosto simplesmente de separar. É que o setor público tem um determinado tipo de financiamento, que é o financiamento de toda a sociedade, e tem uma função de regulador da economia. Ora, quem exerce essas duas funções, quem tem estes dois perfis, não pode ao mesmo tempo ser ator privado. O ator privado em Angola já foi definido como o elemento principal do desenvolvimento económico. Foi definido assim desde o discurso de tomada de posse do presidente João Lourenço, e nos vários debates em que temos participado, notamos um grande consenso em torno disso. Ou aparece uma classe empresarial séria, com capacidade de crescer, e para crescer tem que fazer lucro. Uma empresa que não dá lucro, dá prejuízo. Mas tem que fazer um lucro útil, ou seja, é um lucro que implica também condições de trabalho decentes. Os salários muito baixos são um fator de empobrecimento geral. Não se desenvolve um país, não se desenvolve o comércio, não se desenvolve a procura industrial com salários baixos. E, por outro lado, não se desenvolve a produtividade com salários baixos, ninguém é motivado. Isso tem que ser respeitado pelo empresariado, é no seu próprio interesse que isto se passa. Em segundo lugar, temos que ter, então, realmente redes de comercialização, redes de distribuição que sejam eficazes. Ninguém produz para depois guardar as coisas em armazém. Ninguém produz se não tem infraestruturas adequadas para fazer circular a riqueza que produziu. E então aqui nós estamos perante todos estes desafios. É construir infraestruturas, criar um ambiente de negócios que seja sadio, ou seja, que a gente não desconfie que aquele que é chamado de empresário de facto é alguém que pratica corrupção, não pode ser isso. E depois temos então a necessidade de separação do Estado e do privado, porque o Estado também tem função económica. Não é essa que nós estamos a discutir hoje aqui, mas há os elementos que apontámos há pouco que não se podem misturar com a atividade das empresas de caráter privado. O que é fundamental constatamos ao longo deste debate, e constataremos em outros, é a necessidade de haver credibilidade dos empresários nacionais, e isso depende dos próprios empresários nacionais construírem o respeito aos próprios. Muito bem, obrigado Laércio Cândido, Lailo Francisco, Filomeno Oliveira, de Oliveira e Samora Quitumba por terem estado connosco aqui no sábado às 10h10. Estamos afinal envolvidos num contexto mundial e isto acaba sempre por influenciar o nosso futuro. Agora, Friqueiro Neto, é consigo que avançamos para as matérias em destaque na primeira página do Jornal de Sábado de hoje. Vamos sim, senhor Isaías Afonso, para dizer que o Presidente da República anunciou gestão privada do caminho de ferro de Benguela, convidando para isso investidores alemães. O Conselho de Ministros, reunido hoje, reitera a necessidade de recuperação das empresas deficitárias. Ainda sobre empresas, há uma empresa na província do Ambo de exploração de ouro que terá desviado o curso normal do rio Samboto. Esta realidade está a preocupar as autoridades da província. Antigos combatentes em Luanda exigem a implementação do aumento da pensão já aprovado pelo governo. Tony Mulato, líder do grupo carnavalesco União Gingambande, portanto, de Viana, reclama por prêmios de 3 milhões de kwanzas
que lhe foi prometido. Aumenta para mais de 700 números de vítimas mortais do coronavírus. Futebol, Porto Benfica de Lisboa no destaque da Liga Portuguesa. Estas e outras, pontualmente, às 13 horas, com a crônica Diplomata da Dignidade. Obrigado, Africano Neto. Às 13, todas as notícias no Jornal de Sábado de hoje. O Sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Daqui a pouco, Cantares da África. Estamos juntos e até a próxima edição. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.